Absorventes higiênicos e fraldas infantis e geriátricas agora são itens obrigatórios da cesta básica no estado do Rio de Janeiro. A lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Wilson Witzel foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 3 de outubro. Os itens incluídos são de primeira necessidade para as mulheres, além de idosos com incontinência urinária e pais com bebês em casa. Segundo um dos autores do projeto, o deputado Rosen Reis, do MDB, mulheres em situação de vulnerabilidade econômica não possuem condições financeiras de comprar absorventes e muitas vezes passam por situações de perigo à saúde ao substituir o item por produtos não indicados. Pequenas vitórias, não é mesmo? Aí, se tivesse uma vinheta, era agora que a vinheta entrava. Olá, pessoas dessa internet! Eu me chamo Juliana Rettori e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre o nosso maravilhoso corpo. A gente sabe que o mundo público não foi feito por mulheres e para mulheres. Então não há muita coisa nos espaços públicos que respeite o tempo e o corpo feminino. Absorventes não deveria ser um item de luxo. Então notícias como essa, que até que enfim dão visibilidade e respeitam as condições de um corpo que é cíclico, é um respiro dentro de tudo que está acontecendo. Por esse assunto estar em alta, hoje eu decidi falar sobre menstruação. Bom, eu não sei se vocês já repararam, mas a natureza toda é cíclica. Temos o ciclo do dia e noite, o ciclo das estações e o ciclo da lua. E todo ciclo tem seu auge e seu apogeu. O ciclo do dia, por exemplo, tem seu auge ao meio-dia, horário em que o sol está no meio do céu e temos mais luminosidade e calor. Depois, à medida que a Terra gira, o Sol vai baixando no horizonte e a noite vem. Quando dá meia-noite, o Sol está em seu apogeu. Nós temos mais escuridão e depois disso estamos cada vez mais perto do amanhecer. O Sol nasce no horizonte oposto em que se escondeu e vai caminhando até seu auge novamente. Também temos as estações, onde no verão temos o maior dia do ano e é o auge da luminosidade do calor, em que a natureza está toda verde, temos várias frutas e plantações nessa época. Até a gente fica com mais energia e mais vontade de se movimentar no verão. O calor e a luminosidade vão cedendo à medida que o outono vai passando e os dias vão ficando menores, até que chega o inverno com o menor dia do ano. No inverno, meio que a terra descansa, tudo fica com um aspecto mais seco e a gente tem menos frutas disponíveis. No friozinho do inverno, a gente também tem vontade de ficar mais quietinho. E quando o inverno cede, vem a primavera com novos brotos, novas flores, novos frutos. A mesma coisa se dá com o ciclo da lua. Temos a lua cheia, onde a noite fica mais iluminada. Depois a lua minguante, a lua nova, em que a lua não fica visível no céu e a noite fica mais escura, e depois vamos ter mais luminosidade à medida que a lua volta a crescer. Nós também somos natureza e nós que temos o corpo feminino também somos cíclicas. As histórias que ouvimos sobre o nosso corpo é que somos pessoas complicadas, que nossa vulva fede, Deus me livre de mulher com TPM, entre outros comentários negativos sobre o que naturalmente somos. Isso é constantemente reforçado porque vivemos em uma sociedade feita por homens e para homens. Homens cis e heterossexuais, no caso. O modo que o trabalho foi organizado, a educação e o modo que a vida pública foi organizado desconsideram as necessidades e as singularidades do corpo feminino. Por isso, muitas vezes odiamos nosso corpo, odiamos menstruar, nos é incentivado o uso de hormônios e anticoncepcionais para que não tenhamos TPM, para diminuir o fluxo menstrual e até mesmo não menstruar. Não existe uma equidade no mundo público para que o corpo feminino possa circular livremente. Somos convencidas que menstruar não é legal, é uma vergonha já na nossa primeira menstruação. Eu escutei um monte de comentário como coitada, nossa, suas colegas vão poder nadar no verão e você não quando estiver menstruada. Ou ainda, cuidado que agora você pode engravidar. Isso eu tinha apenas 12 anos e só queria ficar brincando. Quem nunca menstruou na escola ou no trabalho e teve que pedir bem baixinho para uma colega um absorvente emprestado e essa colega entregou para você assim, ó, meio que escondendo, como se estivesse traficando.
Os anúncios de absorvente até pouco tempo retratavam o sangue como um líquido azul, para poupar as pessoas de ver sangue. Mas será que de fato esse é o problema? Porque não vejo em filmes e novelas ninguém nos poupando de ver sangue em cenas violentas. Ou será que é porque o sangue sai de nosso íone, um órgão que é visto de forma tão negativa? Ter absorventes como itens de cesta básica é, enfim, o reconhecimento que o nosso corpo é cíclico e tem necessidades diferentes do corpo masculino. É o reconhecimento que nossos corpos têm demandas diferentes e necessitam de uma atenção que é básica e essencial para a nossa dignidade. Mas o Estado só pôde reconhecer isso porque nós, pessoas que menstruam, estamos mudando e entendendo que menstruar não é uma vergonha. Pelo contrário, é uma função natural do nosso corpo. Assim como o estômago digere, como o rim filtra e o coração bate. Se você, como eu, achava que menstruar é uma vergonha, é nojento e é algo que precisamos esconder, eu te convido agora para a gente desmistificar um pouco a nossa relação com a menstruação. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona a menstruação e como podemos quebrar um pouco essa ideia de que menstruar é algo ruim, de que TPM é a pior coisa do mundo e entender, de fato, quais são as nossas necessidades dentro dos nossos ciclos. Para início de conversa, vamos entender o que acontece com o nosso corpo quando a gente menstrua. O nosso ciclo menstrual começa no primeiro dia de menstruação. Isso significa que é no primeiro dia quando sai um sangue vermelho em uma abundância razoável. Por que digo isso? Porque pessoas como eu, antes de ter esse sangue mais abundante, ficam uns dias antes soltando um muco marronzinho da cor de café antes de sangrar. E isso não é considerado menstruação, apenas o sangue mesmo. Esse sangramento é causado pelo desprendimento da camada interna do útero chamado endométrio, que se formou ao longo do ciclo anterior e essa descamação pode durar ali entre 3 e 5 dias. Nesse momento, uma glândula localizada no nosso cérebro, chamada hipófise, começa a produzir um hormônio, que é o folículo estimulante, e esse hormônio é responsável por amadurecer os folículos ovarianos. Então, na menstruação, nós temos esses dois processos: o desprendimento do endométrio e a atuação do hormônio folículo estimulante. Quando a gente menstrua, o nosso útero fica um pouquinho inchado e o colo do útero fica um pouquinho mais baixo e mais durinho. O sangue da menstruação, além da composição do sangue propriamente dito, como plasma e hemácias, também é composto por células do tecido uterino que se desprendeu e componentes químicos como ferro, nitrogênio e potássio. A menstruação tem como função jogar fora o óvulo que não foi fecundado no último ciclo para que seja renovada as condições de fertilização. O sangue menstrual é tido como sujo, fedorento e aquele blá 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 que a gente já conhece. Mas o sangue menstrual, na verdade, não tem cheiro ruim, por causa dos componentes químicos que existem nos absorventes descartáveis. E mais a exposição ao ar é que o sangue fica com cheiro realmente ruim. O sangue que é recolhido de forma mais natural, como com coletores ou absorventes ecológicos, o sangue tem apenas o cheiro característico de ferro. Não é um cheiro forte nem ruim. É meio como cheiro de terra molhada, mais ou menos. E qualquer sangue tem esse cheiro. Cheiro ruim de sangue, quem tem é açougue. Passa na frente de um pra você ver se não é fedido lá. Alguns métodos de recolhimento do sangue não permitem que ele entre em contato com ar, como os coletores menstruais que criam vácuo dentro da vagina. O momento da menstruação é nosso apogeu. Traçando paralelos, é como se a gente estivesse na nossa lua nova, ou no nosso inverno particular, ou meia-noite. É quando o nosso corpo pede um pouquinho mais de atenção para as nossas necessidades internas. É como se o nosso útero falasse: agora é hora da gente se recolher, descansar, chega de cuidar dos outros, do trabalho, do que é externo a você. Precisamos poupar energia porque logo mais vamos voltar com tudo. Esse descanso é extremamente necessário, assim como a terra precisa descansar entre uma plantação e outra. Mas sei que a gente vive num mundo que não respeita esse tempo e não dá para chegar pro nosso patrão e falar: aqui, tô menstruando hoje, vou tirar uns 2, 3 dias de descanso e depois eu volto. Pro mundo capitalista isso não dá, né?
que a gente pode fazer é diminuir dentro do possível a quantidade de coisas para fazer. Tente fazer o mínimo de esforço nesses dias. Não marcar reuniões e não ficar se desgastando com assuntos que não são urgentes para aquele momento. Chega em casa depois da faculdade, depois da escola, depois do trabalho e descansa. Se desliga das redes, se cuida, às vezes faz uma massagenzinha no seu pé. Coloca uma bolsinha de água quente, se dá um pouquinho de amor e cuidado nesses dias. Converse com as pessoas na sua casa e avisa para elas que você precisa tirar um tempinho e que logo mais você vai estar de volta ativa. Aqui em casa eu já tive essa conversa com meu marido e ele sabe que quando eu menstruo eu preciso de um tempo para mim e ele respeita bastante o meu espaço. Outra coisa que ajuda bastante é deixar nosso útero aquecidinho. A minha sogra, inclusive, um beijo pra você, Madu. Continuando, eu pedi pra minha sogra fazer essa cinta aqui pra mim, pra eu colocar em cima do meu ventre nos dias que eu tô menstruando. Eu não trabalho fora por enquanto, então dá super pra ficar com essa cinta durante o dia. E fica bem quentinho, gente, alivia bastante. Dá pra colocar uma bolsinha de água quente aqui. Nossa, é um santo remédio. Mas dá pra usar qualquer pano que vocês tiverem em casa, uma encharpe, ou até mesmo algo debaixo da roupa, se você precisar sair de casa. Eu adoro essas receitinhas de vó, sabe? Elas ajudam muito. Uma outra coisa que eu gosto de fazer no meu período menstrual é um ritualzinho ali com o meu sangue. Eu uso o coletor menstrual, que é um copinho, né, que se põe na Ione. Para quem não sabe o que é Ione, tá aqui meu vídeo para vocês assistirem. Aí esse copinho, ele coleta o sangue. Eu diluo em mais ou menos 1 litro d'água, o tanto que tem no copinho. E eu gosto de jogar nos meus vasinhos de planta, na minha hortinha, sempre ali agradecendo pelo ciclo que eu tive, pelas aprendizagens que eu tive e pela nova oportunidade que eu vou ter no ciclo que está começando. Eu tenho amigas que jogam o sangue no ralo mesmo, mas elas também tiram esse tempinho com o sangue delas para agradecer o corpo delas, agradecer esse momento. Você pode até estar pensando, mas que nojento! Mas o que no corpo feminino não foi considerado inferior e nojento pela nossa sociedade? Em outras sociedades, essa relação com a menstruação é totalmente diferente. Alguns grupos étnicos na América do Norte, no México, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil e no Chile, por exemplo, existem práticas totalmente diferentes da nossa. Quando as meninas têm sua primeira menstruação, existem rituais de iniciação para celebrar esse momento da passagem da menina, da criança, para a vida da mulher. Se tornar uma mulher adulta é uma honra e não deveria ser uma vergonha. As mulheres desses povos têm outras relações com a sua menstruação e sobre como lidar com ela. Não só as mulheres, mas toda a comunidade. Nos dias de sangramento, as mulheres vão para tendas apropriadas para esse momento e lá elas cuidam de si mesmas e umas das outras. Elas têm o hábito de se acocorarem no chão e deixar o sangue fluir na terra, porque acreditam que estão nutrindo a terra. O restante da comunidade que não menstrua fica na aldeia cuidando das crianças e dos afazeres enquanto essas mulheres estão nessas tendas. Porque a aldeia entende que nesse período as mulheres podem se conectar com o divino e que quando elas retornarem para a aldeia, trarão sabedorias provenientes de sonhos que tiveram enquanto estavam nesse retiro. Não há vergonha nem negação da existência desse sangramento. Essas tendas existem não para esconderem as mulheres, mas para que elas possam descansar e ficar em paz, livre dos afazeres, porque menstruar não é algo nojento, é algo divino. Como sempre, o modo como a nossa sociedade se constituiu e como enxerga o corpo feminino e seu funcionamento é que é o problema. De modo geral, tudo que é ligado ao feminino é considerado inferior. O corpo, o trabalho, o prazer, as características e os estereótipos. De fato, nosso corpo é diferente do corpo masculino, mas isso não é algo ruim, é só diferente. Temos em nós a potência de criar, de fomentar a vida, de desenvolver trabalhos,
de transformar e também de nos renovar a cada ciclo. O sangue menstrual não é uma coisa vergonhosa, suja e nojenta. A inferiorização de algo que é natural é que deveria ser considerado vergonhoso e nojento. Espero que com esse vídeo tenha conseguido quebrar alguns tabus e desmistificar um pouco sobre a menstruação. Ainda tenho muito para falar sobre esse tema e com certeza vou fazer outros vídeos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento ou informação, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Beijões sororos e tchau!